Já está gravando, então vamos lá. Bom, acho que a gente já pode iniciar então, quem vai entrando vai acompanhando depois, né? Sim, já está gravando aqui. Então vamos lá. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos. Sou Ana Bernal, sou advogada, para quem não me conhece, sou especialista no direito criminal, no direito familiarista, no combate à violência de gênero, desde 2006. Estou como coordenadora da Escola Superior da Advocacia, esta nossa ESA, que a gente aqui hoje está, e coordenadora da Regional Sul. Inicio, então, agradecendo ao nosso presidente, Dr. Flávio Tartucci, e ao nosso diretor, Sérgio Valim, por nos permitirem essa oportunidade, este encontro de aprendizados para todos nós. Vou pedir a todas e todos que deixem os microfones desligados, para não termos problema de microfonia, que dessa forma acho que flui melhor a nossa aula. E perguntas são muito bem-vindas, tanto para mim quanto para o doutor Alexandre, que ministrará também a aula. Se nós não conseguirmos durante a aula, ao final a gente vai responder, e tanto eu quanto ele fazemos questão de, havendo dúvidas que não conseguimos dirimir aqui, deixaremos nossos e-mails depois, nossos contatos, para tirarmos eventuais dúvidas que possam aí terem surgido e a gente não tenha respondido. Eu vou, então, se vocês quiserem, eu gostaria de saber, quem nos assiste são advogados, são estudantes de direito, são de outras áreas, vamos todo mundo aí colocar no chat, que aí a gente tem uma interação mais gostosa, mais prazerosa. Tanto eu quanto o doutor Alexandre falamos bastante da gente fazer uma aula dinâmica, então nós queremos a vossa participação, sim. Ao final de cada bloco, a gente vai abrir para vocês também fazerem as vossas colocações. E, como eu disse, as perguntas serão muito bem-vindas. Então, sejam muito bem-vindas aqui à nossa Escola Superior da Advocacia, que tanto nos ajuda a aprender, nos capacitar e reciclar. Passo agora a palavra para o doutor Alexandre Rodrigues, meu querido colega, amigo, o qual me honra muito ladear nessa noite, e palavra toda sua. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. É um prazer ver também que tem, além de várias mulheres, muitos homens interessados nesse tema. Então, nós estamos falando aqui vamos falar de consumidor e gênero. Então, é um tema que vai ser voltado aí. Mas as mulheres, mas é muito bom ver que tem muitos homens participando, querendo entender esse assunto, querendo dialogar, discutir, debater. Então, me apresentando, sou Alexandre Pérez Rodrigues, sou advogado aqui em São Paulo. Eu sou membro da Comissão de Direito do Consumidor aqui da Seccional e também eu sou mestre em Direito do Estado pela USP, especialista em Direito do Consumidor. Esse tema aqui, eu e a doutora Ana Bernal estamos discutindo há um bom tempo, assim, para chegar no melhor modelo como ele vai ser apresentado, né? Porque vejam só, né? Como é que um homem vai falar de direito de gênero para a mulher, né? Então, eu vou entrar com a parte técnica, com esse olhar do direito consumidor. A doutora Ana Bernal vai trazer aí o seu lugar de fala, vai trazer a sua experiência, a sua atuação, e vamos tentar chegar aí no melhor debate possível, no melhor estado da técnica, né, do que se fala desse tema. É um tema que é relativamente novo, algumas pessoas já trataram, mas não é um tema que a gente encontra exatamente assim na jurisprudência, direito de consumidor e gênero. É uma coisa ainda que está, vamos dizer, está no estado da arte, mas ainda não está exatamente segmentado, né? Então, vocês devem ter visto que eu coloquei uma leitura prévia. Eu não sei se todos tiveram acesso. Acho que acredito que apareceu lá no Google Classroom. É um capítulo de um livro que é bem interessante para a gente começar a entender esse tema aqui de direito de consumidor e gênero. E quem não leu, leia hoje, depois, mas eu vou começar aqui falando. Eu vou começar falando, trazer um texto, um pedacinho de um capítulo desse livro, para podermos aí começar, então, o debate. O livro é esse daqui, ó. Não sei se dá para ver. É do Lipovetsky, né? Gilles Lipovetsky. O Lipovetsky e o Bauman, na minha opinião, são os autores aí que dão suporte para se entender melhor o direito do consumidor. Ele sai um pouco da área do direito, ele vai na sociologia, antropologia, mas
eles falam muito do consumo, o que é o consumo, da sociedade de consumo, massificação e tal. Então, eu quis trazer isso daqui logo no início para a gente já abrir a cabeça, para a gente começar a pensar com esse outro olhar, porque vamos ter que sair do beabá do direito do consumidor para falar um pouco de gênero. Então, deixa eu só apresentar aqui o slide. Olha, gente, vocês têm um pouco de paciência com as demoras técnicas, mas faz parte. Aqui. Vocês estão vendo? Sim? Ainda não. Sim, Estão vendo professor. a tela? Então, Agora obrigado. sim. Bom, aqui então Agora é a sim. apresentação. Vejam só, é o único texto que eu quero ler com vocês aqui. Eu sei que é chato ler slide, mas para instigar a nossa discussão, então vejam só. Eu quero trazer alguns elementos. Vamos ler junto aqui. Com os modernos, né, está falando de idade moderna, isso daqui é um trecho lá do livro do Lipovetsky, apareceu o modelo da dona de casa, da mulher destinada exclusivamente às tarefas de esposa, mãe e da administração do interior da casa, né? Porque encarregado da vida privada, da educação dos filhos, do funcionamento da casa, a mulher afirma-se como a principal protagonista do consumo e o alvo primeiro da oferta mercantil. A Idade Moderna permitiu a simbiose inédita da mulher e do consumo. Vejam só. O ato de consumir tornou-se um divertimento feminino, uma ocupação compensação, um substituto das diversas frustrações da vida social e afetiva. Ao confinar a mulher na esfera privada, a modernidade burguesa criou a mulher consumidora. As grandes compras são decididas pelo marido, porém o consumo se realiza sob o signo do feminino. Aspectos inteiros do consumo de luxo, alimentação, arte da mesa, equipamento e decoração da casa vão tornar-se territórios reservados prioritariamente ao segundo sexo. Pois bem, vejam só, eu queria, antes de tudo, sair aqui, né? Voltei. Certo. Primeiro de tudo, eu queria trazer algumas constatações. O que a gente pode constatar desse texto? Primeiro, que a mulher é uma protagonista do consumo, isso não há dúvida, né? Mas veja, daqui é uma doutrina trazendo toda uma sistemática. Esse livro vai falar um pouco do luxo, né? Que é o consumo do supérfluo e tal. Mas a mulher é uma protagonista do consumo, isso a gente não tem dúvida. Ele está falando da idade moderna, do nascimento dessa ideia da mulher consumidora, mas não há como a gente partir desse ponto que a mulher é uma das protagonistas do consumo. Outra constatação interessante é que a mulher, esse consumo por gênero, ele acaba vindo, pelo menos nessa época, como uma compensação, consumo como compensação. E isso nós vamos explorar mais daqui adiante. Porém, podemos ver, lendo esse texto, por isso que eu quis ler com vocês, a gente vai ver que ele está desatualizado, certo? Então, essa coisa da mulher dona de casa, etc., ele está um pouco para trás do que está acontecendo hoje. Esse texto é da anos 2000, etc. Então, qual que é uma releitura que eu gostaria já de lançar para vocês, para a gente já começar a pensar nos temas? A releitura é a seguinte. Primeira coisa, mulher dona de casa como consumidora dona de casa. Isso é defasado, né? Pode ser que exista, mas a mulher já no mercado de trabalho plenamente, isso daí é uma coisa que a gente já tem como talvez obsoleta, né? A segunda coisa que vem nesse texto, a questão da decisão de compra, né? Quem que vai decidir o que comprar, como comprar. Aqui no texto, Lipovetsky, ele fala que, dá a entender, pelo menos, que as grandes decisões de compra vêm da mulher, porém, quem que vai pagar isso? Né? Porque ele está falando uma realidade aí da idade moderna, do começo da burguesia, quem que vai pagar isso aí? Dava a entender que seria talvez o homem. Então, isso também já está defasado, certo? A mulher tem poder de compra, tem poder de decisão na compra, né? E também ela tem o poder aí de decidir sobre quais são os objetos, serviços que ela vai consumir. Então a gente começa a entrar numa nova realidade. É importante então a gente trazer aí esse piso do que o Lipovetsky falou, porém sobre uma nova realidade. Essa que vai ser a proposta do curso. Mas vamos voltar a palavra à doutora Ana Bernal, que ela já vai entrar aqui com o tema dela, e vamos ter isso em mente para partir daqui para a nossa discussão, certo? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para a gente conseguir acompanhar. Vamos ver se a gente consegue compartilhar direitinho. Vamos lá. Não está ainda na tela, né? Não. Ainda não. Vamos lá. Vamos.
Vamos ver se a tecnologia dessa vez ela me ajuda. Não entrou, doutor. Não entrou. Vamos lá, para a apresentação. Vamos entrar com a tela inteira, ver se assim vai melhor. Pronto, conseguem já me ver? Então vamos lá. Essa apresentação inicial do doutor Alexandre é maravilhosa, mas quando nós falamos de direito do consumidor de gênero, ainda precisamos sim falar de questões de gênero para nos fazer lembrar que as mulheres, sim, ainda são estigmatizadas, a discriminação contra o sexo feminino ainda é uma realidade presente no nosso dia a dia, e a discriminação, essa expressão que vem, então, do discriminio, da origem latina, significa separar, fazer diferença. Discriminar é diferenciar, é cercear os direitos da mulher, que são segregados. A finalidade, quando nos discriminam e nos deixam à parte, de fato, é nos tirar aquilo que a legislação já nos assegurou. E sempre, desde os primórdios, a figura do homem nos traz a ideia, para a maioria da sociedade, infelizmente até hoje, de que é superior à mulher. Então, quando nós colocamos a figura do homem como superior à mulher, nós estamos excluindo os direitos de escolha dessa mulher, que são inerentes à liberdade humana, tirando o direito de ser aquilo que a mulher quiser ser. Então, vejamos que, ainda assim, há um abismo entre a lei e a vida. A legislação tenta minimizar, sim, essa diferença que existe entre o gênero masculino e feminino, trazendo igualdade entre ambos. A nossa Carta Magna, então a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, caput, já dizia que mulheres eram iguais em direitos e obrigações. Ainda assim, à luz da Constituição de 1988, a mulher então já tinha essa igualdade assegurada na nossa Carta Magna, precisou em 2002 o Código Civil retirar a expressão pátrio poder. E o que significa essa expressão pátrio poder? Significa que as decisões familiares, até então, pertenciam de forma exclusiva ao homem. Apenas na falta desse homem é que a mulher era chamada para assumir essa mesma função, que seja reger, administrar a família. Portanto, podemos concluir que o nosso ordenamento jurídico, mesmo apesar da Constituição Federal, em 88, assegurar à mulher direitos iguais, permanecia até essa data, 2002, como uma posição extremamente machista, apesar de a Carta Magna falar diferente. E mesmo com a mudança na legislação, então a Constituição Federal em 1988, Código Civil em 2002, a mentalidade de todos não muda de imediato. Infelizmente, essa mentalidade que é tão difícil de mudar, se muda mais fácil uma legislação, como nós já o fizemos, mas muita coisa precisa, sim, ser modificada, nos conduzindo, de fato, a uma igualdade, a uma liberdade de equidade de gêneros, de oportunidades, e muito embora a legislação venha tentando minimizar, sim, essa desigualdade de gêneros que tanto afasta a mulher daquilo que lhe é amparado legalmente, ainda tão presente no Brasil, os hábitos, os costumes, a sociedade ainda permanece e aceita a supervalorização do papel masculino em detrimento do papel feminino. Então, o que nós percebemos é que a lei não resolve esse problema de desigualdade, por mais que ela venha e tente, de fato, trazer essa equidade, essa igualdade, não resolve o mal pela raiz.
ainda existe sim uma enorme desigualdade de gênero, cria vários obstáculos para as mulheres, tanto no mercado de trabalho, na maternidade, na vida familiar, na vida social, nos relacionamentos, na violência de gênero, que ainda é tão presente aqui no nosso Brasil. Afinal, nós estamos no 5º lugar do ranking da violência contra a mulher. Mas enquanto nós, juristas em especial, devemos sim ser porta-vozes, elementos de garantias desses direitos para essa mulher. Temos sim o dever de levarmos ações de igualdade de fato para que haja a extinção da violência, qualquer tipo de violência, seja ela qual for, contra a mulher. É muito comum, quando a gente fala de violência contra a mulher, a pessoa achar que a violência é tão somente a violência física, quando há um tapa. Por exemplo, nós não podemos esquecer que cercear direitos, tirar da mulher os direitos que ela tem assegurados, é um tipo de violência. Então, seja qual for a discriminação, seja psicológica, seja ela patrimonial, sexual, nós precisamos tomar atitudes, concretudes desses direitos para que possamos, sim, construir uma sociedade mais igualitária, com igualdade de oportunidades para todas e para todos. Precisamos, sim, ainda combater persistentemente os preconceitos, corrigir as desigualdades, já que a violência de gênero é uma das maiores violações de direitos humanos em todo o mundo. Isso são palavras da ONU. E apesar de tudo isso, e com tudo isso, as mulheres no Brasil já são maioria da população, como podemos ver aqui, o mapa do IBGE 2018, não temos atualização mais recente, mas podemos observar, então, que a população aqui no Brasil, de acordo com esse mapa do IBGE, em 2010, as mulheres eram 51%, enquanto os homens 49% da população brasileira, e em 2018, em média, nós temos o percentual aí de homens 48,3% e das mulheres 51,7%. Com tudo isso, se nós somos maioria, poderíamos dizer então que estaríamos no equilíbrio. Entretanto, as barreiras enfrentadas para que uma mulher tente desenvolver plenamente as suas capacidades profissionais, construir uma carreira aqui no Brasil, ainda são inúmeras. A mulher enfrenta muitas vezes dificuldade, mesmo apesar de ter mais capacitação formal. Em média, a mulher estuda 8,4 anos e o homem 8 anos. Quando chegamos, então, nos bancos da faculdade, em especial na nossa área do direito, a maioria desses bancos são, sim, ocupados por mulheres. Entretanto, a mulher ainda não consegue fazer o bom uso desse estudo. Vocês podem ver a educação, então, quando se fala lá no ensino fundamental, podemos observar que praticamente há de fato uma equidade entre homens e mulheres. Vai se estreitando ao passo que vamos subindo. Então, aí no ensino médio, nós já temos 66,7% de homens e 76,4% de mulheres. Chegamos no ensino superior, podem ver aí que a diferença é gritante. Praticamente 30% de mulheres e 21,5% de homens. Então, poderíamos dizer e afirmar, a mulher estuda mais, ela se capacita mais, então ela teria mais chances de chegar aos altos cargos, profissionalmente falando. Entretanto, não consegue tornar realidade essa capacitação de estudos. A sua formação, embora maior, ela não consegue diminuir a diferença salarial, que é ainda tão gritante, aqui no nosso país em especial. As mulheres seguem recebendo, em média, as últimas pesquisas que apuramos, 3/4 em relação àquilo que os homens recebem. Isso na mesma equiparação de nível de cargo profissional. Então, nós percebemos que existe, sim, segregação
ocupacional, perdão. As mulheres ainda estão, muitas delas, submetidas no mercado de trabalho à questão de equiparação salarial. Algumas profissionais liberais, muitas delas, até advogadas, por exemplo, já são a sua maioria, nós somos 50,51%. Em média, 44% das vagas, apesar de tudo isso, são registradas de desemprego, isso números 2016, por mulheres. Então, o que nós percebemos, que apesar de serem mais educadas formalmente falando e mais qualificadas para as vagas de emprego, o número de mulheres desempregadas é maior do que o número de homens. Esse é um problema. Outro, quando nós falamos de posições de liderança, e agora sim é o slide que vocês estão vendo, a diferença é gritante. Muito embora ela tenha a maior parte dos anos dedicado à capacitação, quando nós chegamos às posições de liderança, o percentual de mulheres que chegam a cargos executivos no Brasil, muito embora venha crescendo, não representa mais do que 3% nos altos cargos. Vejam que é uma diferença gritante. Aí nós temos outro mapa que ajuda também a entender bastante as diferenças e as evoluções que vêm ocorrendo durante os anos. Então, lá em 2012, nós tínhamos aí 39% de mulheres em cargos de chefia, para 60,5% de homens, e em 2016, a última apuração, houve uma redução, a mulher está com 37,8% e os homens 62,2%. Isso, apesar de dizerem que a equiparação de direitos, os direitos das mulheres, já caminham para uma equidade. Então, os números demonstram que isso ainda não é real. Mas nós falamos assim, isso é aqui no Brasil. Quando nós vamos para o cenário internacional, por exemplo, comparamos Europa e Estados Unidos, que são 2 pontos mais evoluídos do que o Brasil, muito embora estejam à frente do Brasil, nos cargos de mulheres nos cargos de liderança, a diferença, contudo, ainda continua sendo extremamente gritante. Vejam que nos conselhos administrativos das empresas norte-americanas, por exemplo, apenas 14% do comitê é composto por público feminino. Na Europa, muito mais tímido esse percentual, menor ainda, apenas 9% das mulheres. Então, o que nós percebemos é que quanto mais alto é o cargo de liderança e quanto mais alta a escolaridade, maior é a desigualdade de gênero. Maior diferença fica para a mulher atingir esse mesmo patamar que os homens. Então, o nosso grande desafio, sem a menor sombra de dúvidas, para esta geração, e isso é no meu ponto de vista, é reverter esse quadro de desigualdade salarial entre homens e mulheres. Por quê? Porque está mais do que provado que as mulheres são tão capazes quanto os homens de cuidar de uma empresa, seja ela em que cargo for, cuidar de si, aquilo que diferentemente se falava lá no passado, e provar, sim, que mudanças têm que acontecer. Vieram acontecendo algumas ao longo da história, mas muito tímidas ainda. Nós temos um estudo da ONU, 2019, não tão recente, mas foi o último, e apontou sobre a igualdade salarial da mulher entre homens e mulheres, que só será alcançada daqui a 250 anos. Eu vou repetir, 250 anos, se medidas formais de fato não forem tomadas. Então, o que nós podemos ver é que as coisas, seguindo do jeito que estão, a diferença salarial entre homens e mulheres, desempenhando a mesma função, vai persistir até o ano de 2272. As mudanças já vêm ocorrendo, sem dúvida alguma, mas muito paulatinamente, e não podemos esquecer, então precisamos lembrar que a mulher, sim, esteve confinada durante milênios,
sendo responsável tão somente pelas tarefas domésticas, pelo cuidado dos filhos, a função de esposa, de mãe, etc. E claro que fatores morais, culturais, foram sempre impeditivos para que a mulher abrisse mão desses serviços e fosse para o mercado de trabalho, ou seja, trabalhasse fora de casa, porque ela dentro de casa trabalha, sempre trabalhou, mas nunca de forma reconhecida e muito menos remunerada. Então, ela se manteve, sim, por várias gerações num estado de total dependência, total subordinação, sem ter acesso ao mercado de trabalho, à sociedade, etc. Na segunda metade do século XIX, então, as mulheres iniciaram aí pequenas revoltas, reivindicaram melhores condições de trabalho, direitos políticos, direitos sociais, quando se organizaram aí em movimentos femininos, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, onde houveram aí pequenas revoltas que trouxeram pequenas conquistas também para essas mulheres, que são resultados de uma longa luta de várias mulheres que percorreram e que vieram a trazer o reconhecimento de alguns direitos para a mulher, que ainda hoje precisa, sim, a mulher de proteção diferenciada, por ser recorrentemente discriminada, vítima de violência doméstica, sem a menor sombra de dúvida. Então, os direitos da mulher, na atualidade, não está na igualdade de gênero, que a nossa Carta Magna tanto fala, tanto afirma, que não pode haver diferenciação. Ainda precisa, sim, ser discutida. A mulher ainda é vítima persistentemente de machismo. O machismo existe na sociedade e não é pouco em vários lugares, e as mulheres persistentemente são discriminadas por conta desse machismo, em especial no mercado de trabalho, enfrentando muitas vezes dificuldade para ocupar um espaço dentro das empresas, no mercado de trabalho, na vida, e principalmente no espaço social também. Então, uma marca muito profunda que existiu em relação aos direitos da mulher, substituída aí a mão de obra lá, quando foi na Revolução Industrial, que houve muitas baixas masculinas, tínhamos falta de mão de obra, e aí sim a mulher foi chamada para substituir essa falta de mão de obra masculina, mas trabalhando em condições precárias, em trabalho que era considerado barato, considerado menos valorizado, que se acreditava que o público feminino, as mulheres, não tinham capacidade produtiva, ou que era inferior à dos homens. Então, foi nessa época que começaram as mulheres a ser aceitas no mercado de trabalho, mas em funções ainda de tecedeiras, fiandeiras, ou seja, posições sem grande destaque. E sim, a mulher ainda precisa diariamente lutar para que tenha os seus direitos de fato, para que tenha a mesma igualdade fática, a mesma igualdade de oportunidades, porque a igualdade na lei nós já tivemos, como eu já falei aqui, mas as mesmas oportunidades ainda não lhe são dadas. Então, nós ainda precisamos dessa luta diariamente, para que nós todos, então, homens e mulheres, possamos ter uma sociedade mais igualitária, mais justa e mais coesa, porque ela só cresce, a sociedade só cresce de fato se nós tivermos diversidade. E diversidade significa termos equiparação de mão de obra de mulheres e de homens. Algumas empresas, inclusive, já observaram isso e já trabalham no sentido de contratar tanto mulheres quanto homens, por entenderem que elas são mais benéficas para as mulheres. A mão de obra equiparada de uma forma 50%, 50%. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Vou passar a palavra para o doutor Alexandre. Se tiverem alguma pergunta aqui no chat, eu vou respondendo agora, enquanto o doutor Alexandre faz a explanação, mas, de toda forma, no final, nós vamos abrir para um debate e para colocar as vossas dúvidas também aí no chat, tá bom? Obrigada a todos e até já.
Olá, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, tá. Sim. Tá. Não, eu caí e voltei aqui. Tá Pois bem, perfeito. tá certo. Pois bem, então, a doutora Ana trouxe aí nosso choque de realidade, né? O que nós enfrentamos, o que nós vemos na vida em relação a essa questão de gênero. E agora eu vou trazer o que o direito, o que as normas têm de instrumento para lidar com isso, né? E já vamos aí ficar um pouco para trás, porque, novamente, os fatos sempre correm mais rápido do que o direito, né? Mas vejam o seguinte, deixa eu apresentar aqui. Só um minutinho. Vejam bem, aquilo que eu falei no começo, né? Então, as constatações de como que a mulher entrou aí nesse mercado de consumo, como que ela é uma protagonista do consumo, vocês estão vendo, né? Tá, stop share, ok. Em seguida, as constatações desse consumo como compensação, que acontece com qualquer pessoa nesse mercado, nessa sociedade massificada, mas vão ter implicações aí para o gênero feminino. E daí depois eu fiz umas leituras daquele texto, então a mulher não é só a dona de casa que é consumidora, né? A mulher aí frente ao que a doutora Ana trouxe, toda essa ocupação no mercado de trabalho, todo esse poder econômico que a mulher tem, toda essa situação, ainda que tenha todos esses desvios, a mulher já está numa outra situação, então ela é uma protagonista aí do consumo com outras demandas e, já que estamos falando de consumo, vão ter outros problemas, outros tipos de problemática em relação a isso, né? Inclusive com esse impacto das novas tecnologias, né? Pois bem, então, na verdade, esse curso, a parte que eu vou trazer aqui, o instrumental, vai ser uma mistura, uma intersecção de direito do consumidor com os direitos humanos, né? Por quê? Porque os direitos humanos vão trazer esse olhar de gênero, esse olhar da proteção contra a discriminação, e ele vai ser enviesado aí para o consumo. Então, tudo isso que a doutora Ana, que a doutora Ana falou, a gente pode aplicar a várias áreas do direito, penal, família, etc., mas aqui a gente vai fazer esse corte para o consumo, né? A gente vai tentar entender o que tem de leis, de normas, como que a jurisprudência trata disso em relação a esse tema. Então, a gente pode chamar de uma discriminação por gênero, né? O que seria essa discriminação por gênero? Uma discriminação, então, duas modalidades, no mercado de consumo ou numa relação de consumo, né? Então, eu penso no seguinte, deixa eu tirar aqui da tela. Pois bem, então, no mercado de consumo ou numa relação de consumo. Então, se ele é no mercado de consumo, são produtos, serviços voltados para a mulher, né? Ou então é a mulher consumidora de qualquer produto ou serviço. Então, se é uma relação de consumo que tem a mulher enquanto características femininas de gênero e ela como consumidora, então é isso que vai importar aí para a gente trazer essa talvez chamada discriminação por gênero, né? Daí eu já trago uma questão aqui mais técnica, né? Que é do direito do consumidor, que é o seguinte: a mulher ela pode ser aquela consumidora por equiparação, aquela chamada bystander, né? No artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, não sei se vocês estão lembrados, é aquela a questão da vítima de um acidente de consumo, o terceiro interveniente. Então, a mulher pode ser considerada aí essa bystander. Daí seria até legal a gente já começar uns debates aqui para entender mais ou menos como que vocês vão trabalhar, como que vocês vão pensar essa questão. Quem quiser abrir o microfone e dizer o que acha disso, vocês sabem qual que eu estou falando, né? O terceiro interveniente, a vítima do acidente de consumo, aí um consumidor por equiparação, do Código de Defesa do Consumidor. Vocês acham que a mulher, se ela é uma consumidora de produtos e serviços voltados para a mulher, ou se ela está no mercado de consumo, enquanto mulher, vocês acham que ela pode ser considerada aí aquela vítima do acidente de consumo? É uma primeira problemática. Alguém quer arriscar uma opinião? Quem quiser mandar no chat também pode mandar, que eu vou lendo. Tá, vamos seguir adiante. Então, a mulher, ela pode ser... Vitória, se quiser abrir o seu microfone, fica à vontade, diga lá a sua opinião. Está sem áudio, o áudio. O microfone. A Vitória respondeu, pode sim. Tá.
Professor, licença, desculpa, você pode repetir a pergunta que eu não ouvi? Ô, Caio, é o seguinte, a mulher, eu estava falando mais essa discriminação por gênero, a mulher, ela pode estar aí, pode participar, né, do mercado de consumo como consumidora, se ela está numa relação de consumo, né, então se ela adquire um produto ou serviço, ou como mulher, enquanto mulher, ou se ela adquire algum produto ou serviço voltado para a mulher, né, então isso daí seria diretamente, ela vai lá, contrata o serviço, compra o produto, ela já vai ser consumidora. O que eu estou trazendo aqui, a hipótese que a gente vai pensar junto, se ela pode ser a terceira vítima de acidente de consumo, que lá no Código de Defesa do Consumidor é a chamada bystander, que está no artigo 17. Eu vou procurar aqui para mostrar para vocês. Se ela pode ser considerada a terceira que sofre os efeitos aí de um acidente de consumo, né? Eu vou colocando aqui, enquanto Eu a gente acho que pensa. qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que teve o seu direito ameaçado, ela pode ser sim. Por que não? Acho que pode. Doutor Alexandre, eu vou ler aqui o comentário da Adriana, né? Vítima do consumo. Vale a questão impacto perspectiva, já que afeta a amígdala, acho que é isso, do sistema neurológico. Da publicidade, por exemplo. A gente vai falar de publicidade, Adriana, né? Adriana. É perceptivo, da questão da amígdala, da questão... Não, é porque eu estou dando cerebral, um destaque aqui. né? Exato. Tá. E a gente vai falar de publicidade, eu só estou trazendo o começo do debate. Vejam, aqui, vocês conseguem ver a tela, né? É o artigo 17 que eu estou falando, né? Porque, claro, a mulher, se ela adquirir um produto voltado à mulher, ou se ela tiver numa relação de consumo, numa situação em que o gênero importe, obviamente ela vai ser uma consumidora, mas e nesse caso aqui? Equiparam os seus consumidores todas as vítimas do evento, artigo 17 do CDC. É isso que eu estou trazendo. Então, vejam, essa questão eu trouxe aqui simplesmente para debate, porque isso daqui a gente ainda vai pesquisar, vai falar a fundo, vão haver aí estudos, porque não tem ainda uma definição, como eu falei para vocês no começo do curso, não tem ainda um recorte tão específico do direito de consumidor e gênero, né? Tem algumas coisas aí difusas, alguns julgados, etc., mas não tem exatamente isso. Então, isso daqui já é um tema bom aí para a gente discutir, debater, para avançar, para explorar, porque a mulher, enquanto acidente de consumo, na minha opinião, se ela for consumidora de qualquer produto, serviço que seja relacionado à situação dela enquanto mulher, claro que ela pode ser aí considerada essa bystander, essa consumidora por equiparação, né? Certo? Então, essa daqui é a primeira pergunta, vamos dizer, capciosa que eu trouxe aqui, né? Vocês não estão vendo minha tela aqui, né? Não, agora não. Tá. Vamos voltar aqui para a tela. Só um minutinho. E a questão é nós explorarmos, então, aqui. Então, a discriminação por gênero no mercado de consumo ou em relação de consumo. Então, o que a gente vai ver aqui nessas duas aulas é basicamente situações, produtos, serviços em que a mulher é consumidora em razão de ser mulher, né? Ou o produto é feito para mulheres. É isso que eu acredito que seja o maior núcleo aí da nossa discussão, do nosso debate. Depois a gente vai trazer os casos práticos, a questão da publicidade, como a Adriana falou, tá? Então, por que a gente faz esse diálogo com direitos humanos? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas tem essa recomendação do CNJ 123 de 2022, que ela recomenda aí a todos os órgãos judiciários, enquanto eles estiverem na função de julgadora, que eles observem os tratados e convenções internacionais de direitos humanos, inclusive a jurisprudência da Corte Interamericana, né? Então, isso pode parecer óbvio para alguns, mas nem sempre quando a gente está vamos dizer, no TJ, algo que não tem aí uma repercussão de lei federal, ou que uma repercussão aí para o STF, etc., que não tenha uma discussão maior aí relacionada a direitos humanos, a tratados. Essa recomendação do CNJ serve justamente para trazer um outro olhar, esse outro elemento de lembrar que o Brasil ele assinou esses tratados de direitos humanos, que o Brasil, aí, por todos os princípios e
por toda a sistemática da Constituição dele, ele obedece e cumpre os direitos humanos. Então, aí está a recomendação do CNJ para falar com todas as palavras que no julgamento, na interpretação, tem que se observar os tratados de direitos humanos, como se não fosse uma coisa de bom senso, uma coisa que decorresse do sistema. Mas está aqui, ó, artigo 1º, ele recomenda aos órgãos do Poder Judiciário, inciso 1, observar as convenções e tratados internacionais, a jurisprudência, e daqui no inciso 2 ele vai falar de priorizar os julgamentos que tenham relacionados à violação de direitos humanos. Mas vejam como esse tema é importante e atual. O sistema aí de direitos humanos, ele vai trazer todo um olhar, toda uma sistemática que vai ser aplicada aí no nosso ordenamento, independente se é um caso, por exemplo, de direito penal, que tem aí uma aplicação direta, imediata, né? E aqui, claro, se a gente for falar de direitos humanos, a gente vai ver que tem toda uma sistemática do direito internacional dos tratados. Mas vamos começar aqui na Constituição. O que traz, quais são os elementos que vão trazer aí esse diálogo de direito consumidor com gênero, com direitos humanos, né? Eu trouxe aqui alguns enxertos. Então, primeiramente, o artigo 1º, né? Aí o tema da cidadania, o tema da dignidade da pessoa humana, que são fundamentos da República, né? Então, todos os órgãos, todos os cidadãos, todos os poderes devem observar isso, eles são valores, são fundamentos, né, do país, da organização jurídica do país. Aqui no artigo 3º, objetivos fundamentais da República. Se é um objetivo, é uma coisa que ela tem que perseguir, ela tem que assegurar, ela tem que manter a República Federativa do Brasil. Todos os poderes, independente de quem ocupa cada cadeira. Desligaram o áudio? Ok. Quem ocupa cada cadeira aí em cada um dos poderes. Então, a República Federativa do Brasil, um dos objetivos é promover os bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, sexo, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Então, aqui está falando com todas as letras, né, que esse é aí um dos objetivos da República, uma das atividades que o Brasil deve perseguir. Artigo 5º, como a doutora Ana já trouxe lá, também no inciso 1, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termos dessa Constituição. E também um outro que é importante lembrar, artigo 226, parágrafo 5, parágrafo 5º, os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal serão exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Ou seja, a Constituição, ela traz aí, por toda a sua ideologia sistemática, ela traz essa equiparação entre gêneros. O que não tem de equiparação, ela vai tratar como aí uma desigualdade para fomentar uma igualdade, ou seja, a gente vê que tem regras diferentes de aposentadoria para mulher e para homem. Que mais? A gente vê que tem situações diferenciadas, então, por exemplo, na aposentadoria, tanto no INSS quanto no regime público, né, a gente vê que tem a questão das idades diferentes, tem questões relacionadas a direito do trabalho, trabalhos que têm uma restrição maior para mulheres, etc. Então, isso tudo para quê? Para fomentar uma igualdade. Então, uma situação que já é desigual, e a Constituição ela traz mecanismos, instrumentos para poder equiparar isso, né? Então, é a tal da discriminação positiva, né? Isso para causar o quê? Igualdade material, uma igualdade aí dos fatos, uma igualdade das condições dessas pessoas, né? Daí também a gente pode lembrar aqui da questão da maternidade, que é só mulher, né? Pode ser mãe, né? No sentido da gravidez, né? Então, também a Constituição vai trazer alguns mecanismos para poder ajudar nessa situação, trazer aí também criar uma situação de igualdade material. Também a gente pode pensar em serviço militar obrigatório, que não é para as mulheres, mas também tem aí uma questão, talvez física, né, que a Constituição pensou, e também a gente pensa na questão da participação política, que foi uma inovação agora nas últimas emendas, de 2018, que também traz a maior participação de mulheres, etc. Tudo isso para quê? Para que os gêneros se igualem e naquilo que for específico de cada gênero, criem situações de poder ter todos os mecanismos para exercer seus direitos e obrigações. Daí a gente vai para o Código de Defesa do Consumidor. Então, aqui no artigo 4º, quando a gente fala aqui dos direitos básicos, a política nacional, que vai ser feita com base nos seus direitos básicos, a gente vai reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de trabalho. E tem em mente aqui, a doutora Ana
também já falou um pouco, eu vou falar mais um pouco mais para frente, a questão da vulnerabilidade. Então, o que é a vulnerabilidade? É uma questão de uma pessoa, de um sujeito de direitos, que ele vai estar numa situação maior dificultosa de exercer seus direitos. Então, será que não é esse o caso, né, que a gente vai poder aplicar para as mulheres em relação a todas essas questões de desigualdade, todas essas questões aí que a gente vê na vida? Então, a vulnerabilidade aí, depois eu vou até trazer uma questão, se a vulnerabilidade tem uma específica, mas ela traz exatamente essa situação de reconhecer como uma das partes mais fracas nessa relação de consumo. E daí, trazendo todas essas temáticas aí do que a gente vê, dos dados, né, da desequiparação entre os gêneros, será que não entraria uma vulnerabilidade, né? Mas é importante a gente lembrar. Outra questão, como direitos básicos do consumidor, eu citaria aqui o inciso 2, né, que é educação e divulgação sobre o consumo adequado, de produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Então, quando a gente fala de igualdade nas contratações, ela não está fazendo uma restrição sobre algum elemento. A igualdade, ela se aplica à igualdade entre pessoas, gêneros, entre raça, tudo. Então, a igualdade nas contratações, não se pode discriminar o consumidor aqui, né? E a liberdade de escolha, que a liberdade de escolha é um elemento muito importante, porque se a pessoa não tiver toda a sua possibilidade de escolher, em razão de alguma situação jurídica, em relação de alguma vulnerabilidade, ela não vai exercer a sua escolha com toda essa liberdade que é possível. E daí, já entrando num assunto mais específico, que é a proteção contra a publicidade enganosa abusiva, métodos coercitivos, abuso de direito, práticas e cláusulas abusivas, que é a parte mais específica do CDC, e lembrando que a publicidade, o abuso, ele é um excesso de direito, né? E a publicidade enganosa abusiva, ela vai ser exatamente aquela que vai incidir sobre erro, ou vai explorar alguma situação abusiva, né? Uma questão que a gente pode pensar também sobre gênero, sobre essa situação de desigualdade, né? Pois bem, agora vamos falar dos tratados, né? Alguém está com alguma dúvida? Se quiserem conversar um pouquinho, comentar. Alguém quer falar alguma coisa em relação a isso, em relação a essa sistemática da Constituição, do CDC? Está tudo ok? Certo, então vamos seguir adiante. Tratados internacionais. Então, a gente está fazendo a conexão do direito do consumidor com direitos humanos, né? Lembrando que direitos humanos, quando a gente fala de direitos humanos, são aqueles direitos que estão lá na esfera internacional, né? Porque os direitos fundamentais também têm uma tessitura aí, um volume de direitos humanos, mas eles estão nas constituições, não nos tratados internacionais da ONU, certo? Então, quando a gente fala de tratados internacionais, direitos humanos, a gente vai estar falando aí daqueles tratados, e são dois que estão relacionados à discriminação de gênero, né? Tem um na ONU e um na OEA, né? Tá tendo algum ruído aí? Alguém? Não, tá tudo certo, doutor. Tá. Eu ouvi um barulhinho. Pois bem, esse aqui, Decreto 4377 de 2002, ele vai ser aquele decreto que vai trazer aí o Brasil foi signatário da Convenção da ONU contra a discriminação, de todas as formas de discriminação contra a mulher, e esse vai ser o decreto que coloca, então, essa convenção no nosso ordenamento, né, após a promulgação, ratificação, etc. Então, eu trouxe aqui alguns enxertos de novo, para a gente ter esse olhar sobre a discriminação. Então, vejam só, um dos considerandos fala que a Declaração Universal de Direitos Humanos reafirma o princípio da não discriminação, né, e proclama que todos os seres humanos nascem livres e iguais em direitos e obrigações, e que toda pessoa pode invocar todos os direitos proclamados sem distinção alguma, inclusive de sexo, né. Esse daqui é um dos considerandos. E daí, depois embaixo, relembrando que a discriminação contra a mulher viola quais princípios? Da igualdade, da dignidade humana, dificulta a participação da mulher na vida política, social, cultural, e constitui um aumento do bem-estar da sociedade, da família, e dificulta o pleno potencial da mulher para prestar serviço ao seu país e à humanidade. Então, isso daqui é os considerandos, aquela parte preliminar do tratado, mas vejam como já tem um diálogo aí com consumo. Por quê? Porque enquanto a mulher está longe, ela tem uma participação dificultosa na sua vida econômica, social, como é que ela vai participar do consumo, né? Então, esse tratado ele veio justamente tentar reequiparar essa situação desigual. E aqui eu gostaria de citar, então, o artigo 1º, né? Então, para os fins da presente convenção, a expressão discriminação contra a mulher significa toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo, que tenha por objeto resultar a prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício de
direitos, né, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais, tá? E aqui no artigo 2º, os estados condenam a discriminação contra a mulher em todas as suas formas, por todos os meios, sem dilações, etc., e se comprometem a, letra A linha A, consagrar em suas constituições o princípio da igualdade do homem e da mulher e assegurar por lei outros meios apropriados para a realização desse princípio. Isso daqui foi feito na nossa Constituição, né? E B, adotar medidas adequadas, legislativas, etc., com as sanções cabíveis que proíbam a discriminação contra a mulher. Isso daqui é o que trouxe o Tratado Internacional da ONU contra a discriminação, contra todas as formas de discriminação contra a mulher. Aqui no artigo 5º, os Estados-partes tornarão todas as medidas apropriadas para modificar os padrões socioculturais. Isso também está relacionado ao consumo, porque modificar os padrões socioculturais, modificar em algumas situações aí que sejam consumo, que podem criar alguma discriminação de produtos para homem, para mulher, etc., com vistas a alcançar a eliminação de preconceitos e práticas de costume e qualquer outra índole baseada na ideia de inferioridade ou superioridade dos sexos, né? Ou situações estereotipadas, é aquilo que a doutora Ana trouxe lá na apresentação dela. E aqui no artigo 15, os Estados-partes reconhecerão a mulher a igualdade do homem perante a lei. Então, veja, isso daqui é importante, a igualdade perante a lei, igualdade com o homem perante a lei, porque no Código de Defesa do Consumidor, a gente vai ver daqui a pouquinho, daqui no próximo slide, tem alguns próximos slides, mas a gente vai ver que o Código de Defesa do Consumidor chama de consumidor toda pessoa natural. Ele não fala do consumidor todo homem, ou consumidor todo o homem e a mulher, não, ele chama pessoa natural. E vocês sabem pelo direito civil que pessoa natural também não faz essa discriminação de gênero, né, e tudo mais. Artigo 15.2. Os Estados reconhecerão a mulher em matéria civis uma capacidade jurídica idêntica do homem, as mesmas oportunidades para o exercício dessa capacidade. Reconhecerá a mulher direitos para firmar contratos, eu quis trazer isso aqui porque contratos está relacionado ao direito do consumidor, por exemplo, quando uma pessoa vai comprar um produto, executar um serviço desses maiores, né, os outros a gente acaba nem vendo o contrato, a gente só aceita tacitamente, mas quando ela vai fazer um contrato para adquirir um produto de maior vulto, um serviço, então vejam que ela está respaldada nesse sentido de ter igualdade de contratação, né? E também administrar os bens e dispensar o tratamento igual em todas as etapas do processo nas cortes e tribunais. E o 3, os Estados-partes convêm que todo contrato ou instrumento privado de efeito jurídico que tende a restringir a capacidade da mulher será considerado nulo. Aqui a gente já parte aí vamos dizer, uma big picture, né? Do que pode ser considerado aí uma restrição de gênero, uma violação de gênero para consumo de mulheres. Por quê? Porque a gente vai estar falando de contratos, né? A gente já vai estar falando de igualdade perante a lei, e agora a gente vai falar aqui do sistema interamericano, da OEA, né? Então, novamente, esse daqui é o decreto de 1973, que ele vai trazer no nosso ordenamento essa convenção que é de 1994. Veja, isso daqui não é da ONU, isso daqui é da OEA, certo? É outro sistema, mas é muito parecido, né? E, inclusive, o sistema interamericano, a jurisprudência, como a gente teve a oportunidade de ver lá na recomendação do CNJ, ela é talvez mais importante até no sentido de acervo para a gente do que o da ONU, né? Porque está relacionado aqui à nossa América, tem uma parte mais cultural, uma parte mais específica das Américas. Então, esse daqui é o tratado da OEA para prevenir e erradicar toda a violência contra a mulher, chamado também de Convenção do Belém do Pará. E aqui eu trago de novo, considerando, né, convencidos de que a adoção de uma convenção para prevenir, punir e erradicar todas as formas de violência contra a mulher, no âmbito da OEA, constitui positiva contribuição no sentido de proteger direitos da mulher e eliminar situações de violência. Esse tratado, ele vai falar muito mais de violência. A gente pode pensar na violência num sentido amplo, mas ele também vai trazer aí alguns pontos de contato para a gente interagir com a questão de gênero no consumo, né? Então, eu destaquei aqui artigo 3, toda mulher tem direito a uma vida livre de violência, tanto na esfera pública como na privada. Aqui a violência também, se a gente pensar no sentido geral, vai ser aplicada aqui também para uma tipo de violência como abuso, por exemplo, abuso de direito, não só violência física, né? Tem violência emocional, psíquica, etc., né?
E aqui o artigo 4, toda mulher que tem direito ao reconhecimento, exercício e proteção de todos os direitos e liberdades, né? E esses direitos abrangem, eu destaquei aqui, direito à vida, naturalmente, direito à integridade física, mental e moral, né, que eu acho que também tem um contato aí com o consumo, com o direito do consumidor, porque lembre-se dos acidentes de consumo, né, o fato, né, o chamado fato do produto ou do serviço, que ele pode aí trazer uma implicação na integridade física, mental e moral. Também o direito à liberdade e segurança pessoais. Quando a gente fala de liberdade, a gente está falando de liberdade de contratação também. E direito que se respeite a dignidade inerente à pessoa e proteja a sua família. E, de novo, aquela questão da proteção perante a lei e da lei, certo? Esse daqui, então, essa é a sistemática do que traz tratado aqui, Belém do Pará. Artigo 5º também é interessante a gente falar, toda mulher poderá exercer livremente seus direitos políticos, sociais e econômicos e contar com a proteção desses direitos consagrados nos instrumentos regionais. E os Estados reconhecem que a violência contra a mulher impede e anula o exercício desses direitos. No artigo 6º, ele vai falar que o direito de toda mulher a ser livre de violência abrange outros direitos que são ser livre de todas as formas de discriminação, ser valorizada, educada, livre de padrões estereotipados de comportamento, né? Ou seja, isso daqui a gente também está dialogando lá com aquela questão dos estereótipos, tal, que a gente trouxe anteriormente, que a doutora Ana também falou. No artigo 7º, ele vai falar que eles condenam todas as formas de violência contra a mulher e também vão adotar por todos os meios, sem demora, medidas empenhadas a, eu trouxe aqui na linha, abster-se de qualquer ato de prática de violência e velar para que as autoridades hajam conformidade com sua obrigação, e incorporar na legislação interna normas penais, civis. Lembre-se que o direito do consumidor está aqui no civil, né? Assim, pensando de maneira mais restrita. Claro que ele tem outras interações, mas ele está aqui no direito civil, né? Não vai numa direito difuso, mas numa linha mais civilista. Vamos pensar a questão dos contratos, a questão da publicidade, etc. Administrativas ou de outra natureza que sejam necessárias para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, bem como adotar as medidas administrativas adequadas que forem aplicáveis. Então, vejam, só tiro aqui da tela. Pois bem, essa daqui é a sistemática de direitos humanos, né? Eu não sei se vocês conhecem, não sei se vocês já tinham visto, mas é importante a gente destacar o quê de todos esses elementos aí dos direitos humanos dos tratados e também do CDC. Primeiro, vulnerabilidade, né? Que é um princípio, mas a gente vai pensar aí nessa situação de vulnerabilidade da mulher, na vulnerabilidade de gênero, etc. A gente também vai pensar em discriminação, proteção contra a discriminação. Também a gente pode lembrar que consumidor, o CDC não fez restrição quanto ao consumidor, ele fala de pessoa natural. Eu nem preciso colocar aqui porque, acredita em mim, mas vamos colocar, ele não fala o consumidor homem, assim, o consumidor, etc. Ele fala toda pessoa é considerada consumidor, toda pessoa natural, né? E também tem aquela questão, né, pela teoria maximalista, que as empresas podem ser consideradas também consumidoras, mas aqui a gente vai se restringir, então, à pessoa natural. Daí, nos tratados de direitos humanos, a gente vai pensar eles têm mecanismos, eles têm uma sistemática própria, um processo, um procedimento próprio deles, ó, ele vai trazer, principalmente o da ONU, vai trazer comissões, investigações, possibilidade de denúncias, e tem todo um processo lá nas cortes, na comissão. Então, ele vai trazer uma possibilidade de reivindicar por aquele sistema, só que o mais importante que eu acho são aqueles elementos, aquelas normas que dão uma interpretação, dão um aso para que nós consigamos, então, interpretar em conformidade com aquilo a questão de discriminação de gênero, porque não vem escrito exatamente uma questão de gênero e consumo nos tratados, né? Pois bem, então, e daí, no caso, a gente vai pensar principalmente, ele traz direitos de primeira geração, quando a gente lembrar das gerações de direitos, né? Esses dois tratados, né? Para as outras gerações, principalmente a segunda, a gente vai ter que fazer um diálogo aí com outros tratados internacionais. Mas isso daqui, vão dizer,
é the big picture que eu falo. Então, ele é o piso da onde a gente vai extrair aí as nossas interpretações para poder agir pensando nessa discriminação por gênero e consumo. Gente, alguma pergunta? Alguém queria destacar algum ponto? Ninguém? Ninguém Não no tem nenhuma no chat? chat. Estou acompanhando, doutor, não tem. Tá certo. Ok, Fernanda, obrigado. Então, gente, é isso. A ideia do curso é uma ideia simples. Eu li no livro uma vez que as complexidades vêm da soma de várias ideias simples. Então, a ideia é juntar direito consumidor e direito consumidor e direitos humanos, certo? Para a gente chegar nessa discriminação por gênero. Agora, nós vamos ver aí, a partir daqui para frente, principalmente na segunda aula, as situações em que isso pode acontecer, porque nós ficamos especulando, nós pensamos, que pessoas acadêmicas, professores, ficam pensando como que isso pode acontecer na prática, e a situação, os fatos, eles vêm nos mostrar aí com mais riqueza como que as violações são feitas, né? Porque as empresas e as pessoas, né, elas têm muitas possibilidades aí de violar o direito do consumidor aí e criar situações em que vão nos forçar a pensar de uma maneira bem abrangente nesse sentido, né? Então, aqui a gente vai estar falando de conexões. Deixa eu aqui. Um minutinho. Nós vamos estar falando, então, dessas conexões entre esses dois elementos, essas duas verbes, né? Então, o direito do consumidor e direitos humanos. Então, primeiro, a dignidade da pessoa humana, né? Veja que a dignidade é uma ideia da pessoa ter uma vida digna, ter o poder de escolha, ter possibilidade de exercer seus direitos e deveres, né? E ela não discrimina, novamente eu trago aqui esse elemento de pessoa humana, né? Homem ou mulher, né? Outra questão, outra conexão interessante, a gente falar de um reconhecimento como sujeito de direitos. Então, a mulher consumidora, assim como o homem consumidora, mas pensando aqui no gênero, a mulher consumidora, ela é um sujeito de direitos. Por quê? Sendo sujeito de direitos, ela tem possibilidade de ter proteção e resguardo pelas leis, pelas normas, que vão possibilitar ela de reivindicar algum direito ou de se proteger. No caso, a gente vai falar do Código, principalmente Código de Defesa do Consumidor, e também, sendo sujeito de direitos, ela vai poder, vamos dizer, entre aspas, forçar o Estado a criar políticas públicas, criar instrumentos para poder assegurar isso, né? Então, aqui a gente pensa, por exemplo, nas delegacias do consumo, a gente pensa no PROCON, a gente pensa nas secretarias que tem segurança pública e em tudo mais que você possa usar para o Estado assegurar aí essa norma, que é uma norma protetiva, que é o direito do consumidor, ela vai proteger o consumidor, homem e mulher, mas esse é o reconhecimento como sujeito de direitos, ou seja, ela pode reivindicar isso do Estado, ela pode usar aí da nossa sistemática, das nossas leis, da nossa estrutura, né, estruturas jurídicas para poder fazer valer isso, certo? Assim como todos os outros consumidores. Não tem, vejam, não tem, assim, diferente da questão da violência doméstica, que tem uma delegacia especializada, com todo o contexto, com todo um tratamento diferenciado para mulheres em situação de violência doméstica, né? Nós não temos isso para o direito do consumidor, nós não temos por exemplo, uma delegacia para violações de consumo para mulheres, né? Nós não temos isso. Porém, nós podemos aí pensar como mulher como sujeito de direitos, que ela pode usar vai utilizar qualquer outro dos mecanismos, qualquer outro dos instrumentos para poder reivindicar e fazer valer esses direitos, né? Não é porque ela não tem essa possibilidade, uma coisa específica, que não vai fazer valer esse direito. Por quê? Porque a gente vai aplicar o olhar, a lógica dos direitos humanos, né? Então, quando a gente quiser trazer alguma questão de gênero no direito do consumidor, a gente vai fazer um diálogo lá com os direitos humanos e trazer aqui num diálogo com o Código de Defesa do Consumidor, com a Constituição. Então, isso tudo para reconhecer a igualdade material, né, que é aquilo que eu trouxe lá no começo, ou seja, reequilibrar uma situação jurídica que é desigual por motivos históricos, sociais, culturais, né, da mulher em relação ao homem, e a gente vai enviesar isso para o consumo, porque
essa questão de gênero pode entrar no direito criminal, pode entrar no direito de família, direito trabalhista, né? Então, vamos pensar que, principalmente, deixa eu... Só um minutinho. Não estava compartilhando a tela? Não, agora não está. Ah, tá. Desculpa. Tinha uma tela. Eu vou pôr aqui, então. Então, é disso que eu estava falando aqui. A gente vai falar de dignidade da pessoa humana. Vocês estão vendo agora, né? Agora sim. Tá, obrigado. Dignidade da pessoa humana, reconhecimento com o sujeito de direitos, igualdade material e aplicação enviesada para o consumo, para a questão do consumo, né? Daí nós vamos pensar nessa vulnerabilidade, que aí é uma nota específica do direito consumidor, se tem uma vulnerabilidade específica para as mulheres. Já adianto que essa vai ser a grande pergunta aí do final do curso, né? Porque foi moda aí há uns tempos atrás, tem vários tipos de vulnerabilidade técnica, econômica. Oi? Tudo bem? Tudo bem, Alexandre, estou ouvindo bem. Tá. E vejam que há várias implicações para a mulher em questão de gênero, implicações econômicas, sociais, familiares, matrimoniais. Então, isso pode gerar vários feixes de problema, né? Então, a mulher, enquanto consumidora, ela vai ter umas situações específicas, e se isso se aplicar em uma relação de consumo no produto ou serviço no mercado de consumo, a gente vai poder aplicar essa lógica que nós estamos trazendo no curso aqui. E aqui os dados, vejam, as mulheres são a maioria no mercado de consumo, né? Então, aqui eu trouxe esse aqui é um texto da autora Miriam Nunes Silva, e essa flechinha está apontando aqui, falando que estatísticas mostram que as mulheres já são maioria na sociedade de consumo, tá? Então, daí podemos pensar com aquele texto que eu trouxe no começo, as mulheres, elas são mais consumistas por um consumo compensação, ou então elas estão mais no mercado de consumo porque elas têm maior decisão de compra. Isso daqui a gente vai discutir e debater, eu vou querer ouvir, inclusive, de vocês, né? E também, falando que não existe nada muito concreto, existe um projeto de lei que ele vai querer trazer aí uma situação específica, discriminar o gênero lá no CDC, né? Então, ele vai trazer... Eu coloquei isso no material, o material a gente vai mandar na bibliografia no final, é um projeto de lei ainda, projeto de lei do Senado 332/2015, né? E a ideia dele é trazer aí, especificar a discriminação de gênero nas relações de consumo, ou seja, botar aí concretizar o que a gente está falando aqui agora, né? Então, fazer esse recorte do gênero e aplicar o direito do consumidor. Já adianto para vocês que isso daqui ele vai trazer algumas mudanças na lei, mas vai ser basicamente vamos dizer, uma facilidade para uma interpretação literal, porque eu acho que nós podemos fazer uma interpretação, o diálogo das normas aí, né, entre as normas de direitos humanos e direito do consumidor, para poder chegar aí nessa discriminação de gênero no consumo. Então, aqui, o que facilitaria colocar no CDC é também interpretação literal, mas nós podemos fazer toda essa ginástica, toda essa via interpretativa para trazer aí os elementos de direitos humanos para cá, né? Então, vejam, esse projeto de lei, ele está aguardando inclusão, está aqui embaixo, né? Aqui do lado esquerdo, aguardando inclusão na ordem do dia, né? Ou seja, já passou pelas comissões, etc., mas ele está na ordem do dia, ou seja, a gente não sabe quando ele vai entrar na pauta, né? E essa notícia é de 2017. Ele também vai incluir uma nova modalidade de publicidade enganosa ou abusiva. Vejam que eu acho que nós podemos fazer isso, como eu disse agora, por uma interpretação das normas, né? Inclusive fazendo a recomendação do CNJ, mas aqui seria mais fácil para nós trazermos lá aquela questão da subsunção. Então, estaria aqui um inciso específico no CDC falando da discriminação de gênero nas relações de consumo, né? Isso não tem, seria mais fácil, mas não é uma coisa imprescindível, porque nós também temos que
forçar aí o judiciário a interpretar, o judiciário a fazer conexões das normas e também ele fazer valer a tal da recomendação do CNJ, né? Pois bem, agora nós vamos falar aqui das implicações das mulheres na sociedade de consumo, né? De tudo isso que a gente trouxe. Mas eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês estão... Tem aqui um comentário, professor, que eu vou ler, que acho bem pertinente, é da nossa colega Lília Pimentel. Já vi um juiz afirmar que não houve desvio produtivo da consumidora porque ela era dona de casa. Você quer comentar, Lilian, ou você quer falar mais disso? Fica à vontade, se quiser abrir o microfone. Na verdade, ela... Bom, boa noite a todos. Na verdade, ela é dona de casa mesmo, e aí durante uma audiência de instrução, ela realmente não conseguiu provar que o fato dela ter ficado no telefone durante muito tempo, com o atendimento, de ter perdido tempo, porque era um problema bancário, tá? Então, ela teve que sair de casa para ir ao banco por várias vezes, e dentro do dano moral, ela colocou essa questão do desvio produtivo, mas aí o juiz, na cara dela, falou, mas você trabalha com o quê? Mas o que você faz? Eu te entreguei, você que faz o problema. Temos o microfone aberto, se alguém puder fazer a gentileza de desligar. Não sei, você já está... Não, você que faz. Eu te entreguei, entreguei você na mão. Vou olhar. Pode ser que esteja até por aqui. Essa bagunça aí, né? Essa bagunça aí, lógico. Então tá. Não vai achar, não. Tá. Pronto. Você já viu nas suas calças? Não põe no bolso. Suas paletó? Mercedes, você pode desligar, botar o microfone? Peraí. Ai, desculpe. Obrigado. Me desculpem. Sem problema. Pronto, agora sim. Então, aí basicamente a situação foi essa, foi com relação à instituição bancária, ela na audiência de instrução não conseguiu mostrar que realmente ela tinha outros afazeres a não ser cuidar da casa, como se isso não fosse um trabalho invisível, que a gente sabe como é, e o juiz não deu o dano moral por conta disso. Então, ficou por essa situação mesmo. Lili, infelizmente, tomando aí a palavra do professor, que já lhe a devolvo, o que nós percebemos é que existe também, eu falei muito da discriminação lá no começo da minha fala, mas a discriminação e o preconceito institucionalizado é muito grande, principalmente no judiciário e nas delegacias. Então, as mulheres... Temos inúmeros casos, registro de casos, que quando vão fazer um registro na delegacia, por exemplo, de uma violência doméstica, são novamente discriminadas pelos próprios funcionários dessa delegacia. E no judiciário, a mesma coisa, nomeadamente quando é mulher que está se divorciando, ela acaba sendo vítima de uma litigância abusiva, isso até é uma parte da minha fala na nossa segunda aula, e não é raro acontecer da mulher ser, sim, discriminada por um magistrado. Infelizmente, a discriminação é institucionalizada, sim, Lilian. Pois é, Lilian, obrigado por ter trazido esse ponto. Realmente, a primeira questão é a seguinte, o desvio produtivo, eu acho uma teoria brilhante, né? E está muito relacionada aí ao direito do consumidor real, né? Porque nós ficamos realmente gastando muito tempo nisso, seja como consumidores, seja como advogados, por coisas que poderiam ser resolvidas de outra forma. Então, uma teoria brilhante, mas eu acho que ela é um pouco ignorada no judiciário, pelo menos pela minha experiência, né? E os juízes, pelo que eu noto, eles tentam objetivar as coisas, né? Então, por exemplo, quando ele vai decidir baseado numa questão de vamos dizer, não dar um valor para esse tempo que ela gastou, falando porque ela é dona de casa, ele já está querendo objetivar, falando que dona de casa tem tempo disponível, né? Então, isso é muito perigoso, porque acaba reforçando estereótipo, e acaba reforçando estereótipo por uma instituição, né? Então, acaba tendo um reforço no estereótipo, porque é um juiz falando, né?
Não é uma pessoa falando isso num bar ou num jantar de família, tá? É um juiz falando. Então, infelizmente, a gente não tem como inibir, como coibir esse tipo de coisa. Mas eu acho lamentável ele querer objetivar isso falando de que dona de casa não tem tempo disponível para lidar com questões de consumo. Primeiro que questões de consumo não deviam, nós não deveríamos precisar de tempo para lidar com elas, e segundo que dona de casa não quer dizer uma pessoa que tá omissa, uma pessoa que não faz nada, né? Então, são duas situações aí lamentáveis, né? Ali, protocolo de julgamento de gênero na época, então, pois é. Protocolo de julgamento de gênero, né? Enfim, lembra no começo, aquele texto do começo, quando ele fala da dona de casa como principal consumidora, né? Principal paradigma de consumo, tal, porque a dona de casa ela ficava com mais tempo livre para fazer as decisões de compra. Aquilo é do Lipovetsky, que é dos anos 2000, né? Então, e aquilo é uma leitura, ele fala da sociedade burguesa, então sei lá, do começo dos anos 1900, né? Acho que depois da sociedade do Baby Boom, lá, né, quando começou mesmo a sociedade de consumo, anos 50 e 60, 1950 e 1960. Então, eu acredito que, ainda que aquilo seja histórico, ficou muito, né? Histórico no sentido de relegado àquele momento, aquele tempo, ele ainda ficou muito disso ainda, né? Então, a partir do momento em que a gente faz aquela constatação de que muita gente acha que a dona de casa é a maior consumidora, né? Porque ela tem esse tempo livre, entre aspas, né? Nós também temos que considerar que muitas mulheres não são donas de casa ou acumulam, né? A questão de dona de casa com outras situações. Então, é isso que a gente vai entrar agora para falar rapidinho. Ninguém mais tem nenhum ponto, né? Bom, vocês me chamam aqui, tá? Deixa eu compartilhar a tela, que aquela vez eu não compartilhei. Pois bem, então, as implicações de tudo isso que a gente falou, né? Então, a questão da publicidade da cultura, que elas invocam padrões estéticos de beleza, né? Induzindo um alto consumo ou consumo de alto padrão. E aqui, gente, só um parênteses, quando eu falar de implicações, eu vou estar falando dos espécies de problemas que podem aparecer. Depois a gente vai entrando nos casos específicos, tá? Então, aqui seriam, vamos dizer, para onde a gente poderia olhar, o que seria mais latente, o que seria delicado aqui, né? Nessa questão da mulher na sociedade de consumo. Então, a primeira coisa, a publicidade e a cultura, né? Dialogando lá com o que a doutora Ana trouxe, ela invoca os padrões estéticos específicos, induzindo alto consumo ou consumo de alto padrão. Aqui a gente vai estar falando de consumo de luxo, né? De questão de roupa, produtos de beleza, estética, tal. Por quê? Porque está relacionado, novamente, à questão da se provocar um padrão estético, padrão de beleza específico que normalmente é mais imposto para as mulheres, né? Então, isso ainda continua, né? Vem mudando ao longo do tempo, mas continua no sentido de que a mulher, para ser, entre aspas, bem-sucedida, ela tem que seguir um padrão estético, um padrão de beleza X. E para conseguir esse padrão de beleza X, ela precisa consumir, ela precisa adquirir certos produtos e serviços, ela precisa se portar de certa forma, e para isso precisa usufruir de alguns serviços de luxo, etc. Então, isso é uma bola de neve, né? Um moto perpétuo, né? Porque enquanto não há essa quebra, a gente vê alguns pontos de quebra, setando outros padrões, né? A publicidade vai continuar fomentando isso, né? Porque uma coisa vai a outra. Se isso daqui vende, se isso daqui gera um produto, um serviço, então a publicidade vai estar fazendo essa retaguarda, né? Mas acho que o principal, além da publicidade, é a cultura, né? Porque é uma cultura aí da nossa sociedade, que a gente vive hoje, de estereótipos, de reflexos machistas, patriarcais, etc., né? Daqui seguindo. Então, vai ter um incremento nos preços de produtos e serviços femininos em relação aos demais, sem justificativa. Então, por exemplo, o que teria justificativa plausível, né? Produtos para crianças, para idosos, né? Para idoso, o produto, o serviço, ele precisa ser construído de uma forma mais específica, precisa ter um cuidado maior, ou então para criança, ele precisa ter aí
outros elementos que vão onerar aí a questão da produção, a questão da execução do serviço, né? Então, a gente pode pensar em exemplos, né? Mas, e para mulheres? Então, por que haveria esse incremento no preço dos produtos e serviços em relação aos demais, né? Por que haveria isso? Então, qual justificativa? Se tiver uma justificativa, vamos adiante. Se não tiver, ele vai ser aí uma violação aí na questão do consumo em relação ao gênero. Daí, depois seguindo, diferença de valores cobrados para acesso a estabelecimentos de lazer e entretenimento, né? Induzindo a mulher objeto, ou objetificação da mulher. Isso daqui está relacionado ao quê? A questão lazer e entretenimento. Então, as mulheres não pagam, então, mulher não paga até tal hora, mulher entra antes, e, sabe, tudo isso para tentar criar uma proposta, uma publicidade, um marketing usando a mulher como objeto, né? Então, a mulher seria o que? Uma isca para esse estabelecimento, para esse evento ter um maior sucesso, ter mais gente. Então, aí é uma questão de diferença de valores cobrados, né? Porque a diferença de valores cobrados é o seguinte, o ideal, pensando em igualdade de gênero, seria o mesmo valor, né? Claro que pode ter gente que fala, não, mas se a mulher pagar menos, eu prefiro assim, porque eu não acho que mulher tem que pagar tanto. A pessoa pode estar reverberando aí um discurso misógino, né, um discurso machista, etc. Então, a questão da diferença, né, para não ter discriminação, seria igualdade dos valores cobrados aí para a questão de lazer e entretenimento. E aí embaixo a gente vai falar de segmentação de produtos infanto-juvenis por cores e estereótipos de gênero, induzindo a manutenção de padrões culturais e comportamentais. Isso daqui é o seguinte, a velha ideia de homem azul, mulher rosa, né? E também os tipos de brinquedos para meninos, tipos de brinquedos para meninas, né? Daí eu falo infantos juvenis porque é onde aparece mais. Aqui, quando a gente pensa em manter padrões culturais e comportamentais, a gente vai estar, de novo, pensando só numa possibilidade, né? A gente vai estar, de novo, pensando aí em impor alguns padrões específicos, porque hoje em dia tem mulheres que gostam de, sei lá, de carro, né? Pensando naquele estereótipo mais antigo, e podem ter homens que também gostam de, sei lá, figuras de ação femininas. Então, eles gostam de um boneco da Mulher Maravilha. Então, sabe, isso tudo, ficar discutindo isso, ficar explorando isso, é uma maneira muito estereotipada de criar situações e também criar tipos de violações aí do consumo relacionado a gênero. E, de novo, aqui o que a gente já comentou aí de forma esparsa nos pontos, que é o acúmulo dos papéis sociais, né? Então, a questão da mãe, a mulher, ela pode ser mãe trabalhadora e provedora do lar, tudo ao mesmo tempo, né? E isso pode induzir a um hiperconsumo. Daí, esse hiperconsumo, ele é delicado, porque a gente pode pensar no consumo como compensação, que é aquilo que o Lipovetsky trouxe. A gente pode pensar no consumo por desinformação, que é o que? É uma situação da pessoa estar tão atarefada, tão cheia de questões pessoais e obrigações de contas, etc., dela, obrigações profissionais, que a pessoa acaba não tendo tempo de se informar e acaba inibindo o poder de escolha dela. Então, a mulher acaba não podendo se informar sobre a melhor possibilidade do serviço ou do produto e acaba aí entrando numa escolha pobre, né, de consumo, e se ela está numa escolha pobre, provavelmente vai ter maior tipo de violação de direito do consumidor, né, que é a redução do poder de escolha. Então, isso tudo eu acho que é o que são as implicações do que, trazendo um pouco do que a doutora Ana trouxe, e saiu a tela? Saiu. Do que a doutora Ana trouxe e do que a gente pode pensar no dia a dia, né, do direito do consumidor. E tem um comentário aqui. Tem. A Mercedes, já vou ler já, Mercedes. Mas essas são as implicações para o que a gente vai ver aí na aula que vem, do que são os casos específicos, a nossa pesquisa do que são os problemas do consumidor, da mulher consumidora na prática, né? Então, deixa eu só ler aqui o que a Mercedes comentou.
Mediação, tá. Você é do Sejusc, né, Mercedes? Eu vi lá. Sou sim, de Santo Amaro, São Você quer Paulo. comentar? Comenta, se quiser. Não, eu me chamou muita atenção. Uma vez eu estava fazendo uma mediação e o advogado da parte, toda vez que ela abria a boca para falar alguma coisa, ele falava vaca amarela. Eu não sei o que é, não sabia, porque eu sou carioca, acho que lá no Rio não tem essa expressão. E aí eu ouvi, eu falei, gente, o que será? E eu reparava que quando ele falava, ela calava a boca. Mas eu achei que talvez fosse uma forma de inibir para ela não falar bobagem, alguma coisa desse tipo. Aí eu fui lá fora para conversar com uma pessoa, pegar um documento. Você me dá licença? Não, só um negócio. Eu procurei aqui vaca amarela no Wikipedia. É uma brincadeira do folclore brasileiro que consiste num desafio para ver quem fica calado por mais tempo. Mas não era esse o objetivo, era para calar a boca. Aí eu fui lá fora e uma das pessoas falou assim para eu falei, o que é esse negócio de vaca amarela? Aí uma pessoa falou, é quando você quer que a pessoa cale a boca. Aí eu entrei tão indignada lá, e aí eu falei, não, aqui não pode, a gente não pode se referir a ninguém, não pode falar com ninguém dessa forma. E aí, mas eu perdi até a noção, fiquei assim tão, sabe? Agora, ele não faria isso com um homem, né? Não faria. Não faria. Né? E a outra coisa que eu também me chamou a atenção, essa questão da entrada, que é desde sempre, né, que a mulher sempre pagou mais barato, eu acho que tem um dos pontos é esse, é para encher mais de mulher e a mulher ficar uma oferta grande ali, né, um chamariz. Mas eu também acho que é porque essa questão da gente ganhar menos, né, as mulheres ganharem menos, então acredito que, em princípio, foi isso, para talvez facilitar a saída da mulher à noite, alguma coisa. Eu fiquei pensando nisso aqui, não sei se... É uma dupla discriminação, Mercedes. Você deu duas discriminações. Né? A mulher é usada como isca para lotar, para atrair os homens para esses espaços, ou a segunda, que você também justificou muito bem, que também ocorria por esse fato, sim, isso jamais no passado, a mulher não tinha condições, ou seja, não é remunerada, como eu falei lá na minha fala, que nós ainda, na média, ganhamos 1/3 dos homens com a mesma formação, então ela é tratada como um ser inferior, coitada, ela não pode pagar. Então, é uma dupla discriminação. Verdade, é isso mesmo. Já começa lá no início, né? Mas é isso. Então, a gente vai falar disso na aula que vem, Mercedes. Inclusive, teve um esforço aí da Senacom, da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, ela fez uma nota técnica, né? Não sei se vocês estão sabendo, vai estar no material de apoio, a aula que vem a gente vai explorar mais disso. Foi uma briga, essa questão justamente do valor menor, né? E houveram os 2 posicionamentos. Eu não quero trazer spoilers aqui, não quero adiantar a aula que vem, que a gente vai estar nas partes específicas, mas houveram os 2 posicionamentos, e eu acho que isso é um tema bom para debate, né? Porque, inclusive, né, a gente recebe menos, então seria uma possibilidade, aí, um incentivo, ou será que isso daí vai servir justamente para a questão da objetificação? Eu acredito, eu não quero opinar para não entrar na questão da fala, né, no lugar de fala, mas eu acho que é um bom tema se vocês quiserem debater. Mas eu acho também que não é, eu acho que tudo que não é homem é discriminado, né? A gente vê isso, eu faço mediação com público LGBT e tudo, e as histórias que eu recebo são realmente de discriminação de consumo, inclusive. Então, eu acho que assim, não é homem, é discriminado, né? Infelizmente, né? Falou tudo, Mercedes. Nós que vestimos saias todos os dias, ou de calças também, sentimos na pele. Mesmo como consumidoras, também sentimos essa discriminação. Não raramente a gente
houve esses comentários, a mulher gasta mais, a mulher é gastona, ou então a mulher pega o cartão do marido. Então, são os tais estereótipos que nos rotularam, e hoje, como o professor Alexandre muito bem vem falando na sua fala, mudou muita coisa, claro que mudou, nomeadamente no consumo, mas teria que mudar. Nós somos mais mulheres do que homens no Brasil já. Isso já é uma realidade. E em muitas profissões, assim como a nossa, na advocacia, também já somos em maioria, 51,5%. Então, como não mudar se nós estamos em maior quantidade em quase todos os espaços, né? Então, não, eu li, desculpe, eu estou falando mais coisa e tal, porque eu tenho um interesse muito grande na mediação LGBT, então eu estudo muito e tal, e eu vi essa semana uma notícia que me deixou assim, falei, como pode isso? A Ambev estava divulgando em São Paulo, acho que é Ambev, divulgando os locais aonde os LGBTs podiam ir votar. Olha o absurdo que a gente chegou. Quer dizer, as próprias pessoas que são donos dos estabelecimentos permitem que haja uma maldade com quem não é igual a todo mundo, né? Então, acho que a gente ainda tem muito que andar, né? Mas desculpem aí minhas entradas. São muito bem-vindas, Mercedes. Aliás, é gratificante a gente saber que tem pessoas tão interessadas no assunto, assim como nós, né? Eu sou apaixonada por esse assunto e o doutor Alexandre da mesma forma. Então, é gratificante a gente saber que não estamos isolados, que a nossa fala ela tem eco. Mercedes, falar de LGBT, acho que tem uma complexidade maior ainda, viu? Sim. Não sei se um dia a gente vai conseguir montar um curso desse, né? Mas eu além da questão eu corro muito atrás porque não existe. E eu vejo muita gente que é mediador falar para mim assim, mas por que você se interessa por esse tema? E a minha resposta é muito simples. Se hoje podem casar, podem descasar. Se podem descasar, podem ter pet, podem ter filhos, podem ter bens, né? Então, é uma coisa que vai acontecer sempre, e a gente vê acontecer sim. Então, eu já tenho algumas coisas já preparadas e tudo, mas eu ainda me surpreendo. Eu tenho 67 anos e eu fico tão assim, quando eu vejo uma pessoa falar, mas e é gay, aí eu digo, pronto, acabou. Então, fim de papo, né? Não, tem uma coisa que, Milton, já vou comentar, tá, da sua pergunta, só concluir. Tem duas forças contrárias, vamos dizer, que uma é aquela coisa, aquele ranço da tradição, da cultura, que tem os estereótipos que reforça, e a outra das empresas na questão do ESG, dessas tendências e tal, porque, do meu ponto de vista frio vamos dizer, não fantasioso, isso daí é para vender, né? Então, é uma estratégia aí para tentar dialogar melhor com outros tipos de consumidor. Então, eu vejo que tem uma tensão constante hoje em dia entre isso. São duas forças indo para dois lados distintos, né? E não necessariamente esse ESG e essas empresas, essas tendências aí vão repercutir, vão ser coerentes na questão, por exemplo, de segurança, de LGBT. Se não importar para uma empresa, se não fizer sentido para ela reverberar alguma situação, ela não vai entrar nessa discussão. Então, se não me engano, só o Google, e aí sem querer fazer apologia a uma outra empresa, mas eu vejo muito o Google, o Facebook, essas empresas de tecnologia serem totalmente abertas para essas questões, né, de gênero, de opção sexual. Eu vou só completar, desculpem, pessoal, mas é um tema que me apaixona. Eu faço um trabalho aqui perto da minha casa, aqui em São Paulo, a gente tem 5 centros de cidadania LGBT, é um trabalho maravilhoso da prefeitura para reintegração dessas pessoas. E eu escuto muito, que conclusão que eu cheguei?
Não existe inclusão, existe boa seleção. Eles abrem para a seleção das pessoas. Mas quando as pessoas entram dentro das empresas, eles não sabem o que fazer. Por exemplo, com relação a banheiro, como agir. Eles não sabem como você, de verdade, fazer com que as pessoas aceitem e promovam. Eu conheço empresa que ela pega e depois de 3 meses ela desliga. Ela só faz para dizer que tem, mas Só ela para manter, né? O politicamente correto porque está na moda. Exatamente. Mas não vou falar mais não, gente, desculpa. Fala, não, agora os Pode debates falar, estão abertos, Mercedes. gente. Não, já falei. Eu gosto tanto, eu estudo tanto, eu leio tanto. Eu acabei de publicar, não sei, no Migalhas, saiu há pouco tempo, semana retrasada, falando sobre a mediação LGBT, que é uma coisa que não se comenta, não se dá treinamento. Coloca no chat aqui, da gente divulga. Eu coloco, sim, e parece que o povo gostou, viu? Porque vieram falar comigo, mas é interessante. Quer ver? Alguém sabe, a maioria não sabe disso que eu vou contar, é só uma curiosidade. Agora, pela primeira vez, a gente teve um jogador no Brasil que aceitou usar a camisa 24. A gente não tem ninguém que use a camisa 24. Não sabia. Agora, olha o absurdo do preconceito, né? Quer dizer que eu vou botar uma camiseta 24 e eu vou virar viado por causa disso? Pelo amor de Deus, né? Não vai virar, mas vai ser chamado persistentemente. Exatamente. Porque somos uma sociedade extremamente preconceituosa, extremamente misógina, extremamente racista, extremamente discriminadora. Eu vou botar para vocês aqui, aí depois... Coloque sim, tem perguntas no chat do professor. Não, vamos para as perguntas. Só queria concluir aqui esse tema da Mercedes. Pensando aqui em direitos humanos, né, que é a minha área de pesquisa, vejam que a questão do nome social vingou, né? Então, eu acredito, posso estar errado, né? E, de novo, eu não tenho autoridade e lugar de fala para falar sobre esse tema, né? Eu não sou trans, mas eu acredito que vingou isso. Eu acredito que até teve, assim, uma reeducação. Uma história que aconteceu semana passada. Existe uma mulher trans chamada Maite Schneider, eu não sei se alguém conhece, ela é famosíssima, tá? Ela é a dona da Transemprego, e ela acabou de publicar no LinkedIn, há uma semana atrás, que há 20 anos ela usa o nome de Maite, e há 20 anos ela vem lutando com as companhias aéreas que só se referem a ela como Alexandre. E ela disse, hoje é meu aniversário, e eu recebi esse presente de me falarem Alexandre. E aí a empresa aérea entrou em contato com ela, não, está tudo resolvido, fica tranquila. No dia seguinte, ela recebeu Alexandre de novo. E aí um monte de gente entrou embaixo falando, eu também tenho esse problema e tal, tal, e tal, e tal. Mas então, é louco. Mas veja como, né, meu pequeno micro-universo, como ele é restrito, né? Mas eu achei, às vezes eu vejo uma reeducação nesse sentido, mas trazendo esse outro exemplo, né, a gente não tem como argumentar. Mas o meu ponto é o seguinte, isso é questão de nome, direitos de primeira geração, né? Então, veja, os direitos humanos, eles sempre vão, né, caminhando bem devagar, porque a segunda geração que é mais polêmica, né? A segunda geração da igualdade que é mais polêmica, e essa daí, o que a gente vê de práticas nesse sentido, né? Fica a pergunta, porque eu quero agora já ir para o debate com o pessoal que está aguardando nossas digressões aí, Mercedes. Vamos lá. Quem perguntou primeiro foi... Milton. O Milton, só deixa eu chegar no Isso, Milton. sobre os restaurantes. Milton, eu vou comentar esse caso porque ele não está na aula que vem, esse caso, tá? Eu li, eu estou a par, mas eu não vou trazer aí um estudo específico dele. Vejam só, o Milton perguntou aqui, você quer falar, Milton? Você quer eu comento ou você quer falar? Fica à vontade. Eu falo, então. Vamos lá, é a questão dos restaurantes que eles dão desconto para aqueles, sei lá, sushi, comidas, festival, etc. Se as mulheres, eles dão desconto para as mulheres porque eles consideram que elas comem menos, né? Então, de novo, um estereótipo, né? A mulher, ela é magra, ela
ela tem que ser magra, e ela vai lá, ela vai acompanhar o namorado, o marido, então ela vai comer com aquela regra comportamental de não comer muito, e o homem pode ser aquele bárbaro. Eu estou falando tudo nos estereótipos, a gente. Não, é O isso, homem, mas é o isso homem, mesmo, Alexandre. A mulher não pode comer muito, ela tem obrigatoriamente que comer pouco, porque ela tem que manter um corpo que a sociedade entendeu que é o corpo adequado para aquela mulher, que é a violência do físico da mulher. então, mas vejam só, né? Isso acontece. E como é uma coisa sutil, porque falar, não, a mulher come menos, tal, então ela paga menos, pagar menos parece que é um benefício, mas o que vem por trás disso, né? E a gente vai estar falando de consumidor, aí, bom ponto, Milton, obrigado pela contribuição. Eu não coloquei esse no slide porque eu trouxe um outro ponto que eu, de novo, não quero fazer spoiler, mas relacionado a essas questões aí de restaurante, etc, tal. Mas é importante também a gente lembrar disso, né? Se a mulher, por exemplo, ela quiser lá num dia, ela quiser comer quanto ela quer, eu acho difícil, mas ela falou, eu quero pagar igual o homem, ela pode fazer isso, né? Mas a questão não é essa picuinha, né? Essa briguinha para tentar exercer direitos. A questão é uma mudança de atitude das empresas, é uma mudança de mentalidade, de ações, porque isso acaba causando aquela micro-ofensa, né? Que é aquela ofensa sutil, aquela ofensa psíquica, que a pessoa vai tendo aquilo incutido, às vezes, sem nem saber. Isso pode causar uma anorexia, né? Isso vai sendo, vamos dizer, essa avalanche de pequenas coisas desse tipo pode causar um estrago, não tenho dúvidas, né? Então, acredito que mais do que fazer valer seus direitos, mais importante seria causar essa mudança de mentalidade. E só pegando um gancho lá com a questão do ESG, eu acho que ele é bem desenhadinho, ele é bem pro forma, né, para uma situação específica, mas eu acho que é uma saída, porque tudo que envolve o dinheiro e o patrimônio das empresas deveria ser aí uma via boa para crescer, né, para discutir, para alavancar. Então, eu acho que isso pode entrar aí nessas pautas aí de governança, do SG. Então, acho que é isso, Milton. Obrigado pela contribuição. Eu só queria complementar, Milton, que, na verdade, essa atitude desse restaurante é a reprodução da misoginia de forma diária e persistente com nós, mulheres. É isso que eles estão fazendo, reproduzindo uma atitude machista. É simplesmente isso. Tem outro comentário dele, do Milton, no chat, professor. Doutor, eu vou ver o chat aqui. Eu acho que alguém lá em cima pediu para você, se soubesse dizer o número de juízes e juízas. E então, enquanto eu vendo, se você quiser falar disso. Não temos apurado, tá? Eu até escrevi um artigo recentemente, está para ser publicado, depois eu posso divulgar para vocês, se quiserem deixar aqui o e-mail, se chama Justiça de Saias, e justamente eu estou nessa pesquisa para conseguirmos apurar quantos juízes, quantas juízas, quantos ministros, quantas ministras, temos de advogadas, porque temos mais acesso. Mas são pesquisas que não são numeradas, é muito difícil de a gente conseguir. Mas quem quiser deixar o e-mail, assim que o artigo for publicado, ou mesmo sem ser publicado, eu disponibilizo para vocês. Certo, eu estou lendo aqui o comentário do Milton. A pesquisa Mulheres têm visão orbital, a possibilidade de verificar vários assuntos ao mesmo tempo, pois terá que ficar com o olho na cria e outro no mundo, certo? Legal, isso dá uma coisa, uma situação biológica, né, Milton? Se quiser comentar, você sinaliza, senão o que eu entendi disso é que essa questão biológica da mulher ser multitarefas por uma possibilidade aí de sobrevivência de espécie, né, que ela tem que ficar com o olho na cria e outro no mundo, né? E a repercussão disso seria para o consumo. Olha, é uma possibilidade, mas eu acredito que seria interessante vermos estudos disso, né? Porque hoje em dia, claro que nós ainda somos homens animais, né? Em pleno 2022, às vezes a gente se porta como animal, mas eu acredito que esses argumentos aí mais deterministas, né, as pessoas eram assim porque agiam assim, enquanto neandertais, etc., eu acredito que hoje deveria ter um respaldo maior, porque
ainda que nós temos uma tendência ainda grande com essas questões animais, eu acho que a civilidade, a questão social, né, ela mudou bastante. Então, é interessante esse estudo, Milton, mas eu gostaria de que esses estudos trouxessem mais dados, né? Porque, não sei, eu fico um pouco descrente, assim, né, desses argumentos deterministas sobre, né, a questão de como éramos na pesca, na caça, etc. Porque se formos pensar assim, então justifica várias barbaridades, né? Sim. Pegando aqui o gancho, a Mercedes comenta sobre o seguro de carro mais barato para a mulher. Esse assunto eu trato na segunda aula, tá? Para a gente não antecipar aqui a nossa aula, a gente vai falar sobre isso na segunda aula, tá? Okay. A cara da Adriana. Mas a história vai longe, viu? Isso aqui eu é para vocês, obrigar vocês a assistir a segunda aula, vocês já perceberam, né? Não vai Teremos ter jogo, todos né? na segunda aula. Gente, aliás, essa data aqui do curso foi suada, viu? Porque a gente pegou exatamente os dias que não vão ter jogos, né? Diga lá, Caio, depois a gente... o Caio tá falando, você quer falar do comentar da monografia, Caio? Fica à vontade. Não, na realidade, era comentar um pouco a respeito daquele caso bem emblemático que aconteceu algumas décadas atrás, com um problema do anticoncepcional, né? Que várias mulheres... Vamos falar. Microvilar, né? Que várias mulheres engravidaram e, assim, os direitos tanto delas, né, como mulheres consumidoras da dignidade e até a expectativa de direito quanto aos nascituros, né, aos filhos que foram fruto desse problema do lote do famoso casos anticoncepcionais, né? Era para pedir realmente para comentar um pouco, professor Alexandre. Ô Caio, isso daí, as pílulas de farinha, a gente vai falar semana que vem, desculpa, na aula que vem disso. Esse é o caso emblemático, né? 2016, por aí. Isso é absurdo, né? Isso daí é exatamente consumidor e gênero, né? A gente pode pensar, e lembra quando eu falei lá, a mulher no mercado de consumo, isso daí é um produto voltado à mulher, né? Então, nesse caso, obviamente uma violação de consumo baseada em gênero, né? Eu vou comentar, tá, Caio? Tá lá no... Eu só não quero antecipar, porque hoje a ideia de hoje é trazer esse debate, trazer essa temática geral e a aula que vem os casos específicos, né? Mas, Caio, pegando o gancho, você falou aqui da sua monografia, Preconceitos Estruturais, Formação e Disseminação dos Preconceitos Raciais e Homoafetivo na Legislação. Muito bom, Caio. Você quer comentar aí dessa pesquisa, alguma coisa? Posso comentar. Eu faço parte da comissão da Jovem Advocacia e também do Núcleo de Direito Antidiscriminatório. E essa pesquisa, eu pesquisei, primeiro pela curiosidade em saber como é que nasce o preconceito, quem criou isso, de onde é que vem, né? Aí eu fui descobrir que isso é uma criação humana, claro. Mas cultural. Isso, cultural, mas de dominação humana mesmo. É um pensamento que foi criado lá no final do Renascimento, início do Iluminismo na Europa, e foi exportado para o mundo todo com as grandes navegações, né, com o imperialismo, reforçado pelo capitalismo, e eu estudei essa questão sociológica, histórica, e também como o direito pode ser instrumento de transformação social na vida dessas pessoas, né? Aí a gente vê que, racialmente, existe o Estatuto da Igualdade Racial, que é um importante marco, né, histórico e legislativo de proteção das pessoas pretas. Porém, já no caso dos homoafetivos, não existe praticamente lei federal que proteja essas pessoas, essa comunidade. Por quê? Porque ainda é o preconceito enraizado, né? A professora doutora Maria Berenice, que é uma grande expoente nessa área de proteção do direito homoafetivo, né? Ela contribuiu bastante, salvo engano, acho que é o projeto do Senado de lei número 134, que está parado há anos lá no Senado Federal e não tem votação, ninguém vota para frente, porque é uma pauta que, infelizmente, ainda a grande maioria das pessoas prefere não ver. E gera todos esses problemas. Então, essa iniciativa da doutora Mercedes também, muito legal. Eu estava lendo aqui o artigo dela, depois eu vou ler todo, completo. E aí, era mais ou menos isso. Tá. Legal, obrigado.
Obrigada pela contribuição, Caio. Tem um comentário aqui da Rosana que eu acho bem pertinente, que ela fala: com todo respeito, a questão da mulher ser mais voltada para multitarefas é uma questão cultural, justamente pelo fato do patriarcado. E é por isso que entra toda a questão da diferença do tempo para aposentar, etc., por conta da jornada dupla que a mulher tem, mas é questão cultural e é benefício para os homens. Eu aqui faço um gancho. A questão dessa multitarefas da mulher, dizem também quase todos os homens e algumas mulheres que nós, mulheres, somos melhores cuidadoras do que os homens. Tanto que na pandemia, as mulheres foram as que, na maioria, deixaram seus empregos, perderam a sua renda para cuidar da família, dos familiares que estavam com Covid, da sua mãe, da sua sogra, etc. E eu trago um dado aqui para vocês que ele demonstra exatamente o oposto. Se vocês forem nos hospitais, quem mais cuida são homens médicos, quem mais cuida é a medicina. Embora hoje nos bancos de faculdade de medicina já tenhamos uma grande parte de mulheres, mas se vocês forem nos hospitais, a maioria de quem cuida, é cuidador, são homens médicos. Nomeadamente os gestores de hospitais, são homens médicos. Então, sim, essa questão de atribuírem ao sexo feminino os cuidados pelo outro é uma reprodução de uma fala misógina que afasta a mulher de ser o que ela quer. Tem mulheres que têm, sim, habilidade, predisposição e afinidade para cuidar, assim como tem homens também, tá? Então, conheço pessoas próximas a mim que são cuidadas por enfermeiros homens que fazem um trabalho de cuidado extraordinário, assim como conheço mulheres que fazem um trabalho não tão extraordinário cuidando do próximo. Então, não tem a ver, você desenvolve coisas naturais quando você tem afinidade. Eu posso ter por ser mulher e você pode ter também por ser homem. Não tem essa questão de sexo, mas isso também nós criamos, a sociedade no geral cria os meninos e as meninas já com esse preconceito. Você, menina, tem mais aptidão para cuidar, para cozinhar, para lavar, para passar. E você, menino, tem mais aptidão para fazer, por exemplo, um belo de um gol. E aí vem a extrema diferença quando o menino chega em casa com uma nota boa, normalmente o pai ou a mãe falam para aquele menino: nossa, parabéns, você é inteligente. E para a menina, quando traz a mesma nota, da mesma matéria, normalmente é dito: como você é linda. Isso nos afasta a nós mulheres também e nos obriga, essa questão da beleza, que o professor Alexandre muito bem falou, nós temos necessidade de consumir nomeadamente produtos de beleza, algumas mulheres em excesso, porque nos atribuem o nosso reconhecimento profissional, pessoal e familiar com a beleza. Então, a mulher, se não se sente bela, ela sente que pode estar comprometida a sua capacidade intelectual profissional. Doutor, acho que isso daí entra até naquele argumento determinista, né, de a questão da mãe. A mãe é uma cuidadora, naturalmente, da sua cria, né? Qualquer mãe. Mas de expandir isso, de qualquer mulher vai ser cuidadora, né? Só porque ela tem essa... Daí eu acho que é biológico, né? Essa questão com a cria, com o seu filho, né? Porque, claro, o pai pode cuidar de outras maneiras, mas a questão de amamentar, a questão de... né, todas as coisas biológicas é da mãe e mulher, né? Então, salvo engano, né? Posso estar errado aí, mas eu acredito que isso daí, de novo, repercute isso. Fala, por causa disso, a mulher tem mais aptidão para ser cuidadora. Acho que é uma lógica talvez meio equivocada, né? É totalmente equivocada, tanto assim que de vez em quando a gente vê na mídia mães que, embora tenham a maioria delas sejam mães de cuidadoras e de zelarem pelos seus filhos, como tem pais também que o fazem de uma forma extraordinária, conheço muitos deles, que são protetores e cuidam muito bem dos seus filhos, mas sim, é esse o fato. O fato é que ela já é colocada como acolhedora por isso. Claro que nós temos que ser acolhedores com nossos filhos, sejamos mães, sejamos filhos, é nossa obrigação, né? Enquanto pais, enquanto mães. A Rosana também comenta aí. Mas essa questão de colocarem
papéis determinados para a mulher é que lhe rouba os espaços que ela deveria estar. Onde a mulher deve estar, onde ela quiser e tiver capacidade por ela estar, obviamente, se tiver capacidade. Não vai estar lá porque é mulher, mas sim porque é capaz de estar ali. Pois bem. Bom, colegas, mais alguma pergunta, mais algum debate, reclamação, dúvida, sugestão? Ó, eu vi aqui, só para responder, várias pessoas mandaram e-mail para eu mandar aquele artigo sobre justiça de saias. Eu vou fazer melhor. Na próxima aula, eu trago e posto aqui para todos vocês, que assim eu também obrigo vocês a virem à segunda aula. Mais um chamado. Tem mais um também. Não, só nesse sentido, doutora, também tem uma live que a gente fez em julho, né? Sim, julho. Que fala desse tema também, que acho que foi a motivação para a gente começar essa pesquisa, e da gente também para trazer o link aqui. Exatamente. Mas tem mais uma pergunta aqui? Tem mais uma da Rosana, acho que já falamos da Rosana, né? A Rosana, você quer comentar, abrir o microfone? Fica à vontade. Senão, acho que é isso. A Rosana, ela está colocando ponto nessa discussão aí dos cuidadoras e tal, né? É isso. Bom, gente, se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, aula que vem, a Rosana. Não consegue abrir o microfone. Tá bom, Rosana, é isso. Aula que vem a gente vai falar... Desculpa, doutora. Não. Eu só ia falar para ela que lemos o comentário, que esperamos que tenha sido respondido à altura. Então, aula que vem a gente vai falar dos temas específicos, né, dessas violações específicas. Vocês viram que hoje a gente trouxe esse panorama. A gente vocês são excelentes alunos, alunas, já pesquisaram, já sabem de vários pontos que a gente vai falar, mas vão ter algumas surpresas, eu acho, né? Talvez o pessoal não tenha comentado aí. Então, na verdade, a gente vai falar disso e vai trazer o instrumental do CDC para lidar com essas questões. Agora, o Milton falou aqui no YouTube, Rio Ganges, como Deus não pode estar em todos os lugares, criou a mulher. Excelente frase para terminar, Milton. Pois é. Uma boa noite a todos, obrigado por terem estado aqui. Estaremos aqui na quinta-feira, no mesmo horário, esperamos cada um de vocês, não só para cumprirmos aquele que está lá descrito no curso, mas para trazermos todas essas questões que ficaram pendentes. Obrigada por terem compartilhado também vosso saber, vossos comentários, acrescentaram demais e tornaram a nossa noite muito mais instigante e feliz, com certeza. Tá bom, gente, aguardo vocês na quinta, então, e venham com toda essa ânsia e toda essa contribuição, tá bom? Boa noite para todos e todas. Obrigada, boa noite a todos, até quinta. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.